Oi pessoal, estamos na nossa sexta aula de Umbanda e na aula de hoje eu vou falar sobre o atendimento num centro de Umbanda. O atendimento no centro de Umbanda ele muda um pouquinho de casa para casa. Tem alguns lugares que as pessoas não são atendidas de acordo com a vontade, né? Tem casas onde a entidade ela vai olhar para assistência e vai perceber, vai chamar quem tem que conversar com as entidades e quem vai tomar só um passe, né? Tem algumas casas que tem a questão de um atendimento mais coletivo, tem casas que tem a questão do atendimento individualizado. Todas as entidades, né, todas as linhas de trabalho, elas fazem atendimento, né? Então pode ser qualquer entidade que vai dar aí passe, vai manipular energias, vai dar orientações, né, para a pessoa, para o frequentador, para o assistido, né, a pessoa que está passando ali com a entidade. O que eu acho bem legal na Umbanda é justamente esse tete a tete, né? Então a pessoa ela tem a oportunidade de estar conversando com um espírito manifestado, né? Então que é um ser que só por estar num outro plano ele já tem uma visão ampliada aí sobre a vida, né? Porque já viveu no plano físico, hoje ele tem vivência, né, experiências no plano espiritual. Só por aí eu acho que já é um grande ganho. Mas as entidades de Umbanda, elas não são qualquer espírito que desencarna e já começa a atender, começa a fazer orientações. As entidades de Umbanda elas passam também por um processo aí de aprendizado, né, de estudos e tal. E aí depois disso, né, então depois que se formam, né, vamos dizer assim, elas começam então a atender num centro de Umbanda. Todos os médiums de Umbanda vão ter aí as linhas de mentores de todas as linhas de trabalho. Vou entrar numa aula só sobre isso, até sobre essa questão de mentores e as linhas de trabalho da Umbanda, né? Mas todos os médiuns vai ter aí todos os tipos, né, de entidades que trabalham na Umbanda. Então, que são os caboclos, pretos velhos, crianças, exus, pombagiras, boiadeiro, baiano, marinheiro, malandro, cigano e por aí vai. O que acontece, né, no atendimento então na Umbanda? A pessoa já está, né, então a partir do momento que ela entra no centro de Umbanda, já começam algumas modificações energéticas e espirituais. Os mentores de forma passiva, né, ou seja, no invisível, já estão fazendo um monte de manipulações de energias, reequilibrando, né, então o corpo, a mente, a alma, o coração ali de todos os frequentadores. E então ali no ritual, né, na ritualística, né, cada procedimento vai estar também realinhando as energias, vai estar expandindo as energias ali dos frequentadores. Tudo isso é um facilitador. Quanto mais equilibrada a pessoa tiver, né, vai facilitar ali para na hora que essa pessoa estiver diante de uma entidade, ela vai receber uma carga maior de vibrações, de energias. Normalmente a pessoa entra, né, então adentra o terreiro, vai ficar de frente para uma entidade, e ali acontecem umas coisas bem interessantes. Primeiro que a pessoa que vai ser atendida, ela fica dentro do ponto riscado, né, que é aqueles desenhos que são feitos com a pemba, que é aquele giz ovalado, né, então ali cria-se um portal, né, que a gente diz que é a morada daquele espírito, é a morada daquela entidade. E então a pessoa fica dentro, como se fosse um tubo, né, de energia, recebendo muita carga energética, tem muita modificação vibratória e energética naquele momento. Fora que, durante o atendimento, né, às vezes a entidade só está conversando com a pessoa e às vezes a pessoa sai às vezes até chateada, falando, ah, só conversou comigo. Mas a gente não pode esquecer que a gente só enxerga uns 5% do que acontece no atendimento. Porque o resto acontece no plano espiritual e a gente não consegue ver, a gente não consegue enxergar. Né? Mas acontece muita coisa. Quer ver uma outra coisa que é interessante?
quando a pessoa ela fica ali no ponto, né, da entidade, há toda uma conexão, né, entre os chakras, né, então toda uma intercomunicação, né, então troca de informações entre o corpo do assistido e o corpo do médium. Há toda uma troca de informações dos mentores do médium com os mentores da pessoa assistida. Então acontece muita coisa naquele momento. E aí a gente parte aí já para alguns pontos. As entidades de Umbanda, todas elas conseguem trabalhar com qualquer coisa, com qualquer situação, dar orientações sobre qualquer coisa, podem fazer cura, reequilibrar os chakras, porém existem as especializações. E além das especializações tem a personalidade, né, então dos espíritos. Então tem espíritos que vão gostar de falar de forma mais poética, tem uns que vão falar de forma mais direta, tem uns que vão gostar de trabalhar mais com a questão de sintonia vibratória, outros vai falar mais sobre pensamento, sobre linha de pensamento, de vida, né? Então, assim, manipular as energias, todos eles conseguem do mesmo jeitinho, né? Só que existem as especializações que vão potencializar aí uma movimentação ou outra, ou até mesmo para ser abordado mais um tema ou outro. Uma coisa que a gente não pode esquecer, durante o atendimento, por mais que todas essas energias aconteçam, né, toda essa movimentação que acontece aí, a gente não pode esquecer que as entidades de Umbanda são espíritos que trabalham sobre leis. Né? Eles não têm livre vontade assim para fazer qualquer coisa. Eles têm que seguir aí algumas regras, têm que seguir algumas leis. Por isso até que em muitas tradições de Umbanda chamam as entidades de Umbanda de guias de lei. Né? Então são guias de lei. O que significa guias de lei? Justamente isso que eu acabei de falar. São então espíritos que eles vão estar sob aí uma doutrina universal, espiritual, que existem ali algumas regras, existe todo um agrupamento, toda uma movimentação, toda uma logística no plano espiritual, e eles têm que seguir regras. Não tem como ser diferente. Então, as entidades de Umbanda, elas vão respeitar muito a questão do livre-arbítrio, elas respeitam a lei das afinidades e o merecimento. Então, eles não podem fazer tudo o que eles querem. Não podem fazer, por mais que eles queiram. Mas uma coisa é certa, toda vez que você é atendido por uma entidade, o que ela vai fazer? Vai te trazer para o centro, né? Ela vai te deixar na sua essência, vai deixar no seu equilíbrio máximo. Só que, se no dia seguinte você continuar no mesmo padrão vibratório, você vai sentir do mesmo jeito, vai sentir as mesmas coisas. Né? Então, cada vez que você vai num atendimento na Umbanda, ele vai dar uma cutucada lá, vai reorganizar, vai reequilibrar, né? Então, os seus campos, os seus corpos e tudo mais. E se não houver mudança, você volta lá do mesmo jeito. As entidades, elas podem, então, trabalhar dessa forma passiva, né, sem a gente estar enxergando. Eles podem também utilizar de algumas ferramentas. Então, eles podem se utilizar de fumaça, de fogo, de objetos, né? Então, pedras, flechas, penas, pulseiras, moedas, colares. E aí essas ferramentas, o que elas se tornam? Elas se tornam, então, catalisadores, né, de determinadas energias. Então é uma energia que vem do plano espiritual, que precisa ser condensada em algo que é físico, que com certeza ali vai absorver bastante ectoplasma, que é aquela energia que fica entre o físico e o espiritual. E aí aquela ferramenta vai passar a trabalhar de uma forma bem específica com aquela energia que está sendo direcionada pela entidade. Ou seja, não tem muito uma regra de a pedra é para curar, as ervas é para limpar. Não. Isso vai de caso a caso da potência e da intenção do espírito, da intenção da entidade. Aí algumas pessoas podem até sair do centro, né, depois do atendimento, levar alguns apetrechos, pode levar alguns amuletos, que é para dar continuidade no tratamento. Uma coisa que é bem importante, as entidades só vão falar para, né, as pessoas, só vão orientar as pessoas naquilo que houver merecimento. Né? Então, se não tiver merecimento, eles não podem trazer questões de milagre. Tá? Então, o milagre não acontece dentro da Umbanda, não desse jeito, né? Porque a entidade ela vai seguir as regras divinas. Outra coisa que é bem importante, durante as orientações, as pessoas têm que ser muito sinceras com as entidades. E sinceras em todos os quesitos, né? Em todos os aspectos.
Se a pessoa não está afim de fazer determinada coisa, que está sendo orientada pela entidade, ela tem que falar. Né? Então ela fala, eu não gosto de fazer banho de erva, ou me dá coceira, ou eu tenho alergia, ou eu não sei se vou conseguir fazer. A pessoa tem que ser sincera, porque daí a entidade vai conseguir mudar ali, às vezes dar uma adaptada naquilo que a pessoa precisa fazer. Tem uma continuidade depois, né, do atendimento, isso que é importante, por isso que é primordial que a pessoa dê sequência naquilo que a entidade pediu. Porque começa o tratamento quando a pessoa entra no centro. O pico do tratamento é quando ela está na frente ali de uma entidade manifestada. Mas tem ainda uma continuidade. A entidade não simplesmente dá orientação, vira as costas e vai para o céu. Não, ela se mantém conectada vibratoriamente com aquela pessoa, até porque ela prometeu determinadas coisas e ela vai tentar cumprir. Nem que seja vibratoriamente, energeticamente e espiritualmente. Por mais que a gente não enxergue mudanças físicas e palpáveis, pode ter certeza que a entidade continua ali amparando por um bom tempo. E aí a gente já cai também num outro assunto que é bem interessante, que é a questão do vínculo, né, que se cria entre entidade e assistido. E é uma verdade, tem gente que é assistido por uma entidade, pela mesma entidade durante uma vida inteira. Às vezes até um médium já desencarnou, ou ele nem trabalha mais na Umbanda, mas a pessoa, pela fé, ela ativa e conversa tanto com aquele espírito, tanto com aquela entidade com certeza continua assim, ainda auxiliando essa pessoa. Durante o atendimento também pode ser necessário fazer algum procedimento de limpeza. E aí o procedimento de limpeza pode ser feito por qualquer uma das entidades, porém o mais usado, né, dentro da Umbanda é trazer uma energia de entidade de esquerda, que eles são os especializados, né, na questão de descarrego, de descarga, né, então de tirar os excessos de energia. Então pode ser que a entidade que esteja ali trabalhando vai dar passagem, né, ou seja, ela desacopla do médium, e aí vem uma entidade de esquerda fazendo ali todo o processo de limpeza. Durante o processo de limpeza também pode acontecer no centro de Umbanda um processo de desobsessão. Ele pode ser feito de forma também passiva, né, que a gente não enxerga, mas as entidades de esquerda já tiraram alguns espíritos negativados, ou através do transporte. O que é o transporte? Quando o médium ele recebe então ali um espírito sofredor, um espírito violento, que ele começa a se debater no chão, começa a fazer uns sons esquisitos, a gritar e tal. E naquele momento outras entidades vão ficar ali em cima, ajudando, amparando, porque às vezes há necessidade, no processo de desobsessão, de um que a gente chama de choque anímico. O que é um choque anímico? É como se aquele espírito precisasse receber uma carga física mais forte, que é meio que para ver se ele despertar. Se ele desperta, né, para uma mudança, para uma transformação e para uma cura. E até para facilitar o desacoplamento e o corte entre o assistido e o obsessor. Outra coisa que pode também ali acontecer, e acontece bastante, é o desenvolvimento da mediunidade. Então, durante o atendimento dentro da Umbanda, também se foca bastante na questão do desenvolvimento da mediunidade do assistido. Então ele fica ali um tempinho sentindo vibrações, sentindo energias, né? Legal, porque daí ele recebe já orientações do plano espiritual, né, sobre quais procedimentos, né, que tem que fazer a seguir. E isso também vai variar de casa para casa. Tem casa que o desenvolvimento mediúnico ele acontece em todas as giras, e tem casas onde existe uma gira específica para desenvolvimento mediúnico. Na nossa casa, é em todas as giras, né, que pode ter, porque eu acho que assim é uma forma mais interessante de dinâmica, né, quanto ao desenvolvimento de mediunidade. Até porque mediunidade, em certo ponto, é um dom meio que espontâneo. E regrar também assim de mais um dia, muito certinho, não sei. Eu acho interessante. A não ser que atrapalhe a dinâmica, aí acho que tem que ser feito sim um dia específico só para desenvolvimento mediúnico. Depois que a pessoa sai ali do centro, tem a continuidade de vibração. E aí, durante a noite, até alguns médiums são chamados pelo plano espiritual para meio que continuarem a gira. Eles também vão auxiliar aí bastante pessoas junto com as entidades ali de Umbanda. Bom, essa aqui foi a sexta aula. Quem tiver alguma questão, joga lá no grupo, que assim que possível eu responderei. Voltarei na próxima aula. Fiquem com Deus.